Bem, vamos conversar sobre os perreios? Renderforce.com. Antes de ficar grávida, eu costumava perguntar para minha mãe qual era a pior parte de ser mãe, qual era a parte mais difícil, ou qual eram os perreios de ser mãe. E ela sempre me falou uma coisa: os 3 primeiros meses são os piores, porque às vezes a criança tem um pouquinho de cólica, e aí você acaba que cansa muito, a criança te exige durante a noite, você vai ficar sem dormir. Aí eu pensava, só 3 meses? Que são 3 meses, né? Logo passa. Bora lá. Que problema que vai ter, né? Nenhum. Ledo engano. Como eu fui boba. Só que a minha mãe contou algumas coisas só depois que eu tive filhos, né? Aí não adiantava mais, eu já tava com a criança, né? Não que eu iria desistir de ter filhos, mas existem coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer ou que vai ser tão difícil de lidar. Uma das piores coisas pra mim foi não dormir, né? Porque o Thales teve muita cólica. O Thales teve cólicas horríveis e ele ficava por horas chorando. Sabe aquela coisa que você não sabe mais o que fazer? Eu levava no hospital, eu levava no pediatra, eu dava chá, eu dava remédio, eu fazia massagem, eu não sei o que, botava de ponta cabeça, botava de costa, botava no peito, botava no colo. Olha, eu fiz de tudo para essa criança não ter cólica. E ele teve cólica durante quase 4 meses, seguidos, todos os dias, e começava sempre no mesmo horário. Então, se você ainda não é mãe, tá assistindo esse vídeo e gosta muito de dormir, pensa bem, tá? Porque algumas crianças são uns anjos que dormem a noite inteira desde o começo, não sofrem de cólica. Existe sim as crianças que não vão te prejudicar nesse ponto. Mas tem outras como o meu, que foi um perreio. Foi assim, muito difícil de lidar com essa parte de sono, porque eu sou uma pessoa que tenho muito sono, mas isso é de mim, sempre fui assim, e eu acho que juntava também com o cansaço da própria maternidade, obviamente, né? Então eu tinha muito sono, e tudo que eu queria na minha vida era dormir uma noite inteira, sem interrupções, sem criança chorando, sem precisar levantar para dar mamadeira, ou por qualquer outro motivo, porque às vezes ele acordava simplesmente porque ele não queria mais dormir, ou porque tinha algum pesadelo, ou porque estava desconfortável. Ele está com 3 anos, ele já dorme a noite toda, graças ao meu bom Senhor, e tá tudo certo, né? Agora ele dorme a noite toda, já consigo descansar um pouco mais, enfim, mas parece que você tá vivendo um pesadelo, na verdade, porque você nunca para pra pensar que dali 1 mês, por exemplo, ou 2, de repente ele vai passar a dormir a noite toda. Você só pensa em dormir, entendeu? Você só quer dormir, né? Outro perreio da maternidade, na minha opinião, que fique bem claro, eu acho que a maioria das mães vão se identificar aqui, mas enfim, perdão. Outro perreio que eu passei com o Thales, e eu acho que boa parte desse perreio que eu vou falar agora foi culpa minha mesma. Porque o primeiro mês dele eu fiquei na minha mãe, que a gente estava aguardando terminar aqui a construção, então eu não pude vir com ele da maternidade pra cá. Então a gente foi pra casa da minha mãe e eu fiquei esse mês lá, né? Então tinha, obviamente, que zelar pelo sono das pessoas que moravam lá. Meu pai, principalmente, que acordava às 5 da manhã, enfim. Então, o que aconteceu? A qualquer sinal de choro do Thales, eu pegava no colo. Ele não podia fazer, que eu já tava lá pegando ele no colo. Eu pegava ele no colo. Isso durante a noite e durante o dia. Eu tinha uma necessidade de não incomodar a minha mãe, e o meu pai, e o meu irmão, enfim, quem quer que estivesse na casa. Então, acho que isso também foi um pouco de culpa minha. Mas o que aconteceu? Quando eu vim pra minha casa, que eu quis mudar alguns hábitos dele, né? Principalmente na questão de dormir no colo, sabe? Porque na minha mãe, ele dormia no colo o tempo inteiro. Por quê? Primeiro que ele não tinha berço, ele dormia no carrinho. E a gente percebia que no carrinho ele ficava muito desconfortável. Daí eu ia lá e pegava no colo.
E ele começou a acostumar a só ficar no colo. Quando chegou o momento dele ir pro berço, ou dele dormir num sofá, em qualquer local que fosse, num chiqueirinho, eu não consegui fazer com que ele ficasse nos lugares. Ele queria o meu colo, porque ele ficou um mês acostumado com isso. Então foi quase um ano, se eu não me engano, porque daí chegou um momento que eu até falei pro meu marido que eu não estava aguentando mais, porque para ele dormir, ele tinha que pegar no sono no colo, tinha que ninar no colo, tudo era o colo. Era o tempo inteiro no colo, era o dia inteiro no meu colo. Então eu só queria ir no banheiro sem ele no colo, sabe? Era uma coisa meio que desesperador pra mim, porque eu não conseguia fazer de outra forma. Eu não queria que ele chorasse, porque eu sabia que no fundo a culpa era minha. Pra variar, a mãe sempre se culpa. A culpa era minha, porque fui eu que acostumei. Então não era justo que agora eu deixasse ele fora do colo chorando, berrando, esperneando, porque eu não queria mais que ele ficasse no meu colo, entende? Porque agora mudou de casa, agora não precisa mais dormir no colo. E não era bem isso, né? Sei lá, eu fiquei numa situação que eu não sabia o que eu fazia. Então esse foi um dos perreios também que eu passei, que pra mim foi terrível, que eu fiquei quase um ano com ele carregando no colo. E aí de repente, assim, e é tudo de repente, tá, gente? Não se assusta, porque criança é uma coisa assim, é tudo de repente. Num dia ele faz de um jeito, no dia seguinte ele faz de outro, e você fica assim, opa, eu não ensinei, eu não precisei insistir. Não precisa. Eles parecem que tem um instinto deles, que eles fazem as coisas por conta própria. E foi o que aconteceu com o Thales. Um belo dia ele deitou no sofá e eu fiquei batendo na bundinha dele lá pra ver até um dia o que ia acontecer, e de repente ele tava dormindo. Então foi aí o gatilho, né? Pra ele sair do meu colo. Então todas as vezes que ele ia dormir, eu ficava lá 3 horas batendo na bunda dele, mas consegui tirar do meu colo. Pra ele também perceber que era muito mais confortável ele pegar no sono no colchãozinho, ou no sofá, em qualquer outro lugar que não fosse o meu colo. Que mais? Outro perreio que pra mim, eu não sei se vão ter mães aí que tiveram essa experiência que eu tive com o Thales, que pra mim, nossa, eu tô descabelada. Eu tô mãe, gente, tô descabelada. Então eu não sei se alguma mãe que tá me assistindo aí passou por isso, mas eu não sabia que existia. Eu soube que existia por causa do Thales. O Thales teve dificuldade de alimentação. Eu não sei se alguma mãe que tá me assistindo aí também passou por isso, mas eu entrei em um desespero muito grande na época, porque a minha mãe não tinha tido essa experiência com nenhum dos 2 filhos. E a pediatra na época disse pra mim que era por conta que ele havia mamado mamadeira, então a mandíbula se desenvolve de forma diferente, a força de mordida e sugada é desenvolvida diferente na criança que mama o peito e na criança que mama a mamadeira. Mas o meu irmão também não mamou o peito, ele não conseguiu mamar peito, a mamadeira dele era dada de colher, inclusive, então, e se alimentou normalmente desde o começo. Então aí eu fiquei mais confusa ainda, né? Daí eu falei, putz, o que aconteceu? O Thales foi comer sólido mesmo, de morder, mastigar, engolir, depois de 1 ano. Então durante 1 ano ele só comia papinha de fruta, papinha salgada, né? Mas era tudo extremamente quase batido, né? A gente deixava cremoso, como se fosse um creme, mas não tinha nenhum pedaço. Se tivesse pedaço, ele botava pra fora, ele engasgava e botava pra fora. Então foi 1 ano que eu fiquei assim, depois dos 6 meses, na verdade, né? Porque com 4 meses ele começou com as frutas, e depois dos 6 meses foi a alimentação salgada. Então depois dos 6 meses é que eu comecei a observar isso nele. Então foram mais 6 meses aí, só nessa introdução de papinha. Então aí depois ele começou a comer bolachinha, e a gente foi começando a observar que ele estava conseguindo mastigar sem engasgar, enfim. Aí é que eu comecei com a introdução alimentar mesmo, um pedacinho de carne, arroz, feijão, sem estar amassado ou batido, né? Mas foi uma eu digo perreio porque foi muita preocupação na época. Eu fiquei muito, muito preocupada com o que ia acontecer com ele. Se ele ia conseguir comer ou não, se ele tinha algum problema de deglutição. A gente já começa a viajar, a gente já vai longe, mesmo a pediatra me dizendo que era normal, mas
ela deu um prazo para ele, que era exatamente 1 ano, né? Ela falou, se até 1 ano ele não comer, então aí a gente vai ter que investigar se ele tem algum problema. E eu fiquei muito preocupada durante 6 meses, querendo que ele comesse de qualquer jeito e quase chorando, né? Desesperada. Perreios de mãe, né? A maioria das mães eu acho que não passa por esse perreio que eu passei. Eu espero que ninguém passe mesmo, porque é muito, muito ruim. Porque pra mim era uma coisa tão natural começar a comer, que eu achei o cúmulo do absurdo que meu filho não comia, né? Tinha que amassar, tinha que bater, aquela coisa toda, e eu ficava transtornada que meu filho não comia. Outro perreio que eu acho que é bem característico mesmo da maternidade, e eu acho que não é só depois que nasce, eu acho que perdura por um tempo ainda, eu acho que é um dos piores, pra falar a verdade. Eu acho que é solidão. Eu acho que é um perreio, mas é um perreio particular. Não é um perreio com um bebê, na verdade. Eu acho que é um perreio psicológico. Porque você, quando tá grávida, tudo gira em torno de você, né? Tudo, absolutamente tudo vai girar em torno de você, né? Ah, como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Se você tá em pé, senta aqui. Come direitinho, que senão, né, o bebê e tal. As pessoas que estão em volta de uma mulher grávida, né, é uma coisa assim, é uma comoção mesmo, sabe? Então eu não sei se por causa disso, porque é uma atenção muito maior que você recebe quando está grávida, e depois que você tem o bebê, essa atenção é transferida para a criança. Então eu não sei se porque é uma transição muito rápida, e a gente sente esse impacto, que a gente fala que a mãe não existe, né? Quem existe é o bebê, a mãe não existe mais. Ninguém pergunta se a mãe tá viva, se a mãe tá morta, se tá comendo, se não tá comendo. É o bebê, né? As pessoas chegam na sua casa, o bebê, você tá lá morta, você tá velada, parecendo uma louca, uma bruxa, não comeu o dia inteiro, não cagou, não tomou banho, mas ninguém... Não, o bebê tá bem? O bebê tá bem? Então tá bom. É aquilo que eu falo, muitas das coisas que eu vou dizer aqui vão ser baseadas na minha experiência, né? No que eu passei e no que eu passo até hoje. Claro que tem muita gente que tem um aparato, né, em volta, né? Pessoas ajudando, pessoas dando uma mãozinha. E lógico que fica tudo muito mais fácil quando você tem ajuda, né? Porque você passar 24 horas do seu dia com uma criança não é fácil, né? E você tem as suas necessidades, né? Tanto fisiológicas quanto qualquer outra. Você precisa também se enxergar. E a gente se dedica muito à criança e se esquece, né? E as pessoas também colaboram um pouco para isso. Porque às vezes parece que quando você fala de você, você está sendo uma pessoa extremamente egoísta, né? Então... a luz vai ficar mudando, eu acho que vai ficar mudando porque a TV tá ligada aqui na minha frente, gente. Eu esqueci de desligar. Você tem um bebezinho, você não pode reclamar. Você não pode... você não tem motivos pra reclamar, né? Você tá com um bebezinho em casa, saudável, sem problema nenhum de saúde. Tá reclamando de quê? Tem muita mulher que queria estar no seu lugar. Ou aquela velha frase, você teve o filho porque você quis. E isso, eu vou dizer pra vocês, vai escutar pra cacete, entendeu? Até minha mãe, que a minha mãe falou isso pra mim uma vez. Mas você teve porque você quis. Tá, meu bem? Então se preparem, entendeu? Se você ainda não teve a criança, prepara o ouvidinho. Se você já teve, com certeza já escutou essa célebre, né? Essa é célebre, essa é clássica. Você teve porque você quis, agora se vira, meu bem. E é isso, né? Eu acho que você acaba se sentindo um ser humano egoísta porque você se sente só, porque você quer atenção, porque não sei o quê, enfim. E você não é, entendeu? Você não é egoísta porque você tá pensando em você, porque você precisa cagar, entendeu? Porque você precisa tomar banho. Você não é egoísta porque você quer fazer isso sozinha, entendeu? Porque você não quer pôr a criança dentro do banheiro. Porque você quer fazer uma unha. Olha as minhas unhas. Não consigo fazer, meu filho tem 3 anos, não consegui fazer. E sabe por que eu não consigo fazer a unha? Aí vão falar, mas tem o dia inteiro com ele, uma horinha ou outra, eu conseguia fazer. Mas agora a figura desfraldou. E ele não vai no banheiro sozinho. Aí se eu começar a fazer minha unha e ele pedir pra eu ir fazer xixi, ou qualquer outra coisa, eu tenho que parar as unhas pra ir lá no banheiro com ele. E aí acabou a unha, né?
Então, gente, são perreios que você só entende a hora que você tem um filho e você cuida dele sozinha. E tem esse detalhe, né? Se você tem, como eu falei, se você tem a ajuda de alguém, de qualquer pessoa que seja, pode ser sua mãe, minha irmã, um vizinho, sei lá, qualquer um, uma amiga que fique com você todo dia, o que é muito difícil porque as pessoas trabalham, as pessoas têm as obrigações dela, mas se você tem essa ajudinha, então eu acho que fica muito mais fácil, né? Meu marido me ajuda muito sempre que ele pode, que tá em casa, mas né, ele não tá aqui o dia inteiro comigo, então, infelizmente, né, é isso, né? A gente tem que fazer as necessidades de porta aberta, a gente toma banho de porta aberta. Companhia é o que não falta pra nós. Eu falo assim pra minha mãe que existe um lado bom, toda coisa ruim, e o lado bom é ter uma companhia. Você nunca está sozinha. Imagina que você se sente sozinha, você tem uma companhia. Você tem companhia até pra cagar, como é que você se sente sozinha, meu bem? Mas é isso, gente, não tem jeito. E você vai se sentir sozinha, porque muitos dos seus amigos e amigas vão sumir depois que você tiver um filho, sabia? Tem mais essa também. A gente se sente só, porque as pessoas mudam com a gente. Muitos dos programas que você fazia antes, você não vai poder fazer de novo. Ou se fizer, vai ser, logicamente, esporadicamente, porque você vai estar morta, né? Você não vai querer saber de noitada, de barzinho, de balada, isso aqui, a não ser aquilo que eu já falei outras vezes, né? Tem alguém que fica com seu filho sempre, e não sei o que, daí lógico, você tá plena, daí você vai. Mas, no meu caso, eu não tive. Então, obviamente que os meus programas não são os mesmos programas de uma pessoa que não tenha filhos. Já foi até longe mesmo, olha só, não era pra ter falado tudo isso nesse vídeo, porque eu tinha ideia de gravar uns vídeos falando de solidão maternal, aquelas coisas em outro vídeo. E acabei enfiando nesse aqui, porque é que na verdade um perreio puxa o outro, tá entendendo? Um perreio puxa o outro. Mas ó, quer uma dica? Essa dica é valiosa que eu vou dar pra vocês. Nada contra, tá? Nada contra YouTubers mamães, que eu sou uma. Mas eu tô dizendo assim, não assista toda hora, todo dia, tudo que posta, porque vocês vão pirar, tá? Vocês vão ficar louconas, vocês vão achar que vocês são mães terríveis, entendeu? Tenebrosas e que não dão conta de um filho, sendo que as youtubers têm 2, 3, 4 filhos. Você vai assistir os vídeos e vai falar, meu Deus do céu, eu sou uma anta, que eu não tenho ideia pra brincar com meu filho, eu não consigo distrair essa criança, entendeu? E essa pessoa aparece no vídeo maquiada, toda arrumada e aprumada, com a casa limpa e tudo ok, as crianças aprumadas também. Como é que faz? Então não assiste. Assiste, mas abstrai, né? Assiste, assim, pega o que precisa, né? O foco, o que você tá procurando, e abstrai o resto, porque eu parei um pouco de assistir, porque eu comecei a me sentir um lixo, né? Comecei a me sentir como se eu fosse o sofá, entendeu? Né? Eu sentava no sofá, mas eu tava me sentindo o sofá, porque eu falei, gente, eu não tenho toda essa carga de ideias e, nossa, nós somos ótimas, entendeu? Dentro do que nos é apresentado, digamos assim, dentro do que a gente pode fazer, o que está na nossa mão, né? Não adianta a gente querer ir além do que a gente consegue, além do que a gente tem, sabe? A gente tem que viver a nossa realidade, a realidade do seu filho, a sua realidade. Cada mãe cansa de um jeito, né? Você tem ajuda, a outra não tem, quer dizer, então a outra vai cansar muito mais do que você. Não se comparem, pelo amor de Deus. Eu fiz isso, não façam isso. Quer se sentir um lixão? Se compare com outras mães. Não se comparem, cada um com a sua realidade e com os seus perreios. Me contem os perreios de vocês aqui nos comentários. E não esqueçam de dar um joinha no vídeo, de se inscrever no canal caso você esteja aqui e ainda não for inscrito ou inscrita. E segue a gente lá no Instagram também. E é isso, não esquece. O nosso Insta vai estar aqui na caixinha de informação. E é só seguir a gente lá. Um beijo para todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.